Luísa é dona de uma... Hoje, terça-feira, você já sabe, dia da coluna Eu Quero Saber. Meu amigo Paulo Souto já está aqui, cheio de perguntas para responder, Paulo, que foram acumulando aí ao longo da semana. E a primeira é da minha xará, Patrícia Alonso de Andrade. Ela mandou a seguinte pergunta, eu acho que é a dúvida de muita gente. Gostaria de saber em que condições e em quanto tempo se configura o abandono de emprego de uma empregada doméstica? E em caso de sumiço dela, como comprovar que ela abandonou o emprego? Como dar baixa na carteira dela que está em poder dela? Uma situação bem corriqueira, eu imagino, de muitos patrões. E muita gente tem essa dúvida e acontece muito nas residências. Mas é muito fácil, Patrícia. Primeiro, 30 dias é o prazo que você deve dar. Caracteriza abandono de emprego. Quando caracteriza abandono de emprego, quando o empregado deixou seu emprego, você sabe que ele está trabalhando em outra empresa, ou em outra residência. Aí é abandono de emprego. Qual é a solução quando ela some? Você entrar com ação de consignação e pagamento na Justiça do Trabalho. Para quê? Para você quitar os títulos rescisórios dela e dar baixa na carteira profissional. Nunca você deve deixar essa carteira em aberto. Mas quando ela some, você considera quantos dias? Não, os 30 dias. 30 dias sumida? Sumida, você pode já entrar. E se você souber que ela está trabalhando em outro canto, você também convoca ela através de uma carta. Não é aquele anúncio em jornal, não tem nenhuma validade jurídica. Não utilize aquilo ali. Não existe, entendeu? Aquilo, muita gente usa. Não, muita gente usa e não deve ser utilizado aqui. Manda uma carta para a residência do empregado. Convocando de volta ao trabalho. Eduardo Barros mandou uma pergunta. Gostaria de saber quantas férias um empregado pode acumular. Eduardo, as férias têm que ser concedidas quando o empregado completa o período aquisitivo. Ele trabalhou 1 ano, ele tem 12 meses para trabalhar, para gozar as férias. Então, ele só pode acumular 2 férias. Mais do que 2 não tem como acumular. Duas pessoas mandaram a mesma pergunta. É o Francisco Marques e Temístocles também mandou. É o seguinte, a cuidadora de minha mãe vai ultrapassar a jornada de 10 horas por dia. O que devemos fazer? Olha, hoje você tem que ajustar essa jornada de trabalho para 44 horas semanais, 8 horas diárias e no máximo 2 horas extras por dia. Mas, como já está se comentando na imprensa, o relator, o senador Romero Jucá, o relator da lei que vai regulamentar os direitos dos empregados domésticos, que veio com a emenda constitucional 72/13, 2013, eles vão ter que ajustar essa jornada de trabalho dos cuidadores de idosos e das babás. Então vem novidade por aí, mas hoje, atualmente, tem que ajustar a 44 horas semanais. Não tem a opção de fazer 10 horas, Não tem, infelizmente então. não. Tem que a opção de fazer 10 horas tem. 8 horas diárias e 2 horas extras. Mais do que isso não tem como fazer. Flaviano Maia, aqui de João Pessoa, pergunta: os empregados concursados de empresas públicas federais podem ser demitidos sem justa causa? Flaviano, se não houver uma cláusula, um dissídio coletivo impedindo essa demissão, pode haver. Se ele não for regido pela Lei 8.112, que é o regime dos servidores públicos federais, que não é o caso deles, pode haver essa demissão. Infelizmente, é o caso. Mas, geralmente, nessas empresas, esta demissão, eles fazem, geralmente, um processo administrativo disciplinar para que possa demitir um empregado de empresa pública. Olha só, Paulo, a pergunta da Socorro Souza. Gostaria de saber se eu posso contratar uma empregada para trabalhar apenas 4 dias na semana e pagar um salário proporcional a essa jornada. Pode, Socorro. E isso aí, inclusive, já foi regulamentado pelo Tribunal Superior do Trabalho através da Resolução 358, que permite o pagamento exatamente calculado com base nas horas trabalhadas. É o salário proporcional calculado sobre as horas trabalhadas. Não tem problema algum, você pode... Inclusive, você deve dividir o salário deste empregado para saber o valor da hora, divide o salário mínimo por 220. Você chega o valor da hora, multiplica pelo número de horas e vai chegar o valor do salário semanal e mensal. Mais pergunta. Euriques Mota. Quem já se aposentou pelo INSS e continuou trabalhando, quando adoece e fica impossibilitado de trabalhar, tem direito de receber auxílio-doença pelo INSS, Paulo? Euriques, é aí onde tem um grande problema, porque não pode haver acumulação entre o pagamento de uma aposentadoria com auxílio-doença. O empregado que está trabalhando, contribuindo para o INSS, ele não vai ter direito ao auxílio-doença. Eu acho isso injusto, mas é o que tem hoje na lei. É a lei brasileira. Antônia Maria Silva e Souza pergunta: a minha empregada não trabalha aos sábados. Posso, de alguma forma, compensar essas horas que ela não trabalha nos outros dias da semana? Pode, Antônia, sem problema algum. A compensação das horas já pode ser implantada. Sabe por que pode ser implantada? Porque a jornada de 44 horas semanais foi implantada. Se for implantada, a compensação pode ser implantada. Se não pudesse implantar a compensação, a jornada não estaria em vigor. Pode fazer isso tranquilamente. Marcos Ramalho, uma empregada que entra às 4h30 da tarde, passa a noite com uma senhora e sai às 8 horas do dia seguinte. Pergunta: qual é o regime de trabalho em que ela se enquadra? Ela é uma cuidadora de idoso e aí a gente tem que saber se ela está dormindo ou trabalhando com essa idosa à noite.
Mas o regime dela é cuidadora de idoso, que é regido, que é tratado exatamente como empregado doméstico. A gente mostrou agora na reportagem, né, que é uma categoria que está se expandindo muito, o mercado está crescendo, né, Paulo? Mas aí tem algumas regras para isso que é importante que todo mundo observe. A próxima pergunta é da Renata Vilar. Tem uma babá que folga de 15 em 15 dias, pois ela mora no interior. Pergunta do Saulo de Melo antes. Pode botar essa daí, eu vou ler essa daí mesmo, perguntar por ele. Olha só, Saulo de Melo Aguiar. Tenho 20 anos de contribuição junto ao INSS e gostaria de saber se posso recolher algumas contribuições que estão em atraso. Saulo, se você é um profissional liberal, você deve ir ao INSS solicitar o pagamento destas contribuições que estão em atraso. Agora, você vai ter que provar que trabalhou. Se você provar que trabalhou, o INSS vai registrar o ato como dívida, essa sua confissão de dívida, e lhe cobrar o que você está devendo. Pergunta agora sim da Renata Vilar, tô ficando doida não. Tem uma babá que folga de 15 em 15 dias porque ela mora no interior. Como seria a folga e os pagamentos das horas trabalhadas no sábado e no domingo? Eu posso fazer uma compensação de horas? É possível ficar a folga dessa maneira? Renata, a folga quinzenal é proibida por lei. A folga tem que ser... Não existe a folga quinzenal, juridicamente falando. O que tem que existir é a folga semanal. O cálculo do domingo trabalhado, se não houver um repouso semanal remunerado em outro dia da semana, é o pagamento em dobro. E o sábado são 4 horas que ela trabalha. Tem que ver direitinho a jornada dela, se ela trabalha 8 horas por dia e 4 horas no sábado. Paulo, tem uma notícia aqui que eu queria que você comentasse, porque interessa a todo mundo. Depois desse rebuliço que foi essa história aí da PEC das empregadas domésticas, agora o Congresso Nacional está trabalhando com relação às multas de rescisão, né, daquele empregador que demite o empregado sem justa causa. Está variando aí de 5% a 10%. Correto. Como é que está essa negociação? Olha, o que está sendo regulamentado no Congresso é o recolhimento do FGTS, a implantação do salário família, o seguro contra acidente de trabalho e o adicional noturno. Tudo isso vai ser regulamentado. Esses 3 outros que eu falei, o empregador pode ficar tranquilo que não vai ter despesa. Isso aí, o seguro, ele já paga, que ele paga o INSS, o auxílio creche e o adicional noturno vai ter que ser regulamentado. O auxílio creche vai ser regulamentado, tem que ser igual como empresa. E o seguro-acidente, não se preocupe, porque o seguro-acidente se paga para estagiário, não para empregado. Agora, o FGTS, a discussão está sendo exatamente na multa, se vai ser a multa por demissão sem justa causa, se vai ser de 5% ou 10% a multa. Só isso. Para você de casa que está preocupado com todas essas informações, não se preocupe, porque aqui na coluna Eu Quero Saber a gente fala tudo sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários toda terça-feira. Então, à medida que tudo isso for sendo aprovado no Congresso Nacional, a gente vai dando as notícias aqui para você. Não é isso, Paulo? Exatamente. Nós estamos aqui há 2 anos falando sobre esse assunto. A PEC veio agora, né? Mas nós já antecipamos há muitos anos tudo sobre aqui. isso. Se você tiver alguma dúvida, manda para a gente, para a nossa coluna euquerosaber@cabobranco.tv.br ou euquerosaber@paraíba.tv.br. Terça-feira que vem, Paulo, eu te espero aqui de volta. Se Deus quiser, Patrícia. Boa semana para você. Para você também.